Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, no capítulo 17. E Deus tem um tempo para todas as coisas. Eu tenho certeza que esse é o tempo que Deus tem para ouvirmos esta palavra. E essa palavra vem de encontro ao nosso coração. Eu não vou colocar o texto ali, todo o texto, o capítulo inteiro de João. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou deixar para a gente acompanhar. Mas a base da nossa ministração está aqui exatamente em João capítulo 17. Nós vamos estar falando um pouco sobre a oração que Jesus fez por nós. Amém? Você sabia, irmão, que Jesus já tinha orado por você? Aqui em João 17, Jesus faz uma oração por aqueles que estavam com ele e por aqueles que iriam se tornar seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? E eu vou perguntar de novo, você está meio na dúvida. Tem algum discípulo de Jesus aqui ou não? Melhorou um pouquinho, tem alguns irmãos com preguiça, estão cansados. Deve ter sido hoje o churrasco do Dia das Mães, foi bastante cansativo e você está meio desanimado, mas tudo bem. Glória a Deus pelos discípulos de Jesus, porque Jesus fez essa oração por aqueles que iriam crer no seu nome, que iriam colocar as suas vidas a serviço do Mestre, e ele já estava orando e clamando ao Pai pelas nossas vidas. Eu fico impressionado com isso, irmão. Jesus orando por mim, há quantos mil anos atrás, e Jesus já pensava na minha e na sua vida. Que bênção isso, amém? Glória a Deus. Bem, Jesus é um exemplo de oração. Jesus ora e ora sempre. É uma coisa interessante quando você vê Jesus orando, em vários momentos na palavra de Deus. Tem gente que fica achando argumento para não orar, e Jesus nos dá muitos argumentos para orar. E aqui está Jesus orando em muitos momentos específicos da sua vida. Jesus passa a madrugada orando, ele tem momentos de intercessão, ele se recolhe no deserto. É interessante que Jesus tem um hábito tão peculiar de orar. Ele fica sozinho e vai orar. Alguém um dia me disse, não sei por que Jesus ora, porque Jesus é filho de Deus, está orando por quê? Mas na verdade que Jesus está na sua humanidade orando. E a Bíblia nos fala exatamente que Jesus se identifica conosco, por isso que ele nasceu de uma mulher, né? E o mérito do nascimento de Jesus através de uma mulher não está na mulher em si. Ainda que Maria foi uma santa mulher de Deus, o mérito não está nela. O mérito está no fato de Jesus ter nascido de mulher, se identificado com a nossa humanidade, ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, que celebramos esses dias a Páscoa agora. Aí está o mérito. Mas Jesus na sua humanidade tem necessidade de orar. Ele fala assim, eu não faço nada de mim mesmo, eu primeiro vejo o Pai fazendo, para depois eu estar realizando. Eu estou parafraseando aqui, numa linguagem mais simples, para você entender o texto que a gente está se referindo. Jesus tem uma vida ativa de oração. Ele, antes de escolher os 12, ele passou a noite toda orando. Aí escolheu, ele teve direção do Pai, escolhe esse, aquele outro. E Jesus escolheu certinho. Mas tinha lá um abençoado lá, que acabou deixando Jesus depois. E no final da sua caminhada, para dizer que Jesus era um homem de oração. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até na hora da morte, Jesus orando. Que assim seja conosco, amém, irmãos? Amém? Que oremos e aprendamos a orar, que tenhamos uma vida de oração. Eu estou para dizer para você, irmãos, que nesses anos que eu caminho com Jesus, o segredo é a oração. A gente muitas vezes queria tanta coisa na igreja, e a gente vê a igreja hoje cada vez mais contemporânea, uma igreja tentando se assimilar com o mundo, uma igreja querendo parecer com o mundo. Mas irmão, o mundo não tem nada para salvação, e a igreja tem a salvação para as nossas vidas através de Jesus.
Nós não temos que nos parecer com nada, nós temos que ter uma vida de oração. Ai, pastor, minha igreja tem tanta novidade, minha igreja tem tanta coisa, minha igreja tem... Hoje você vê os pregadores famosos por aí, cobrando cachês para poder pregar, cobrando... A igreja não precisa dessas novidades, a nossa novidade está em Cristo. Amém, amados? Quando você aprender a ser bem íntimo do Senhor, você vai ver que nada mais é necessário para te motivar, para te encorajar, para te fazer vencer as batalhas, para você se tornar uma pessoa cheia da unção e da presença de Deus. Nada mais é necessário. A única coisa que precisamos é ter uma vida de oração. Há anos eu venho vendo isso. Ninguém consegue vencer um homem de oração. Ninguém vence uma mulher de oração. Aquela pessoa que se coloca diante de Deus, que busca, e não quer dizer que você não vai ter luta, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter vazio de alma, porque isso faz parte do ser humano. Em momentos da nossa vida nós ficamos, parece que, com uma aflição íntima, e isso faz parte do processo que Deus trabalha. Pastor, estou sentindo. Aí um dia você diz, pastor, não estou sentindo nada. Pastor, estou tão alegre. Outro dia, pastor, estou tão triste. E parece que a gente é um ET. Não, a gente é ser humano, é normal. É normal. O que precisamos aprender é levar tudo a Cristo em oração. Amém, irmãos? Jesus nos dá o exemplo. E Jesus tanto nos dá o exemplo que, particularmente, de uma maneira muito especial, em João capítulo 17, chamada também de oração sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque é um mestre intercedendo pelos seus discípulos, o sacerdote, o sumo sacerdote intercedendo pela minha e pela tua vida. Ai, pastor, eu acho que Deus não me ama. Ama tanto que já orou por ti há muito tempo atrás, através de Jesus. Ele nos ama. Amém, amados? E nós encontramos algumas coisas bem pontuais aqui do que Jesus estava fazendo, como ele estava orando. E honestamente, eu meditando nessa palavra, já meditei muitas vezes, mas uma vez mais, para estarmos aqui compartilhando e ministrando esta palavra, a gente vê Jesus fazendo algumas orações bem pontuais, como eu disse. No versículo 11 de João 17, aí você vai me acompanhando aí, tá bom, amado? Beleza? No versículo 11, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E Jesus continua: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E a primeira coisa que ressalta aqui é a proteção de Deus e a segurança de Deus. O Jesus está orando para que nós estejamos guardados na presença do Senhor, para que o Senhor nos guarde, para que Deus proteja a minha vida e proteja a tua vida, para que você não esteja desamparado. Eu me lembro bem, irmãos, que antes de conhecer a Jesus, eu tinha a impressão que alguma coisa poderia me acontecer. Sabe, uma fatalidade, uma coisa ruim, que alguma coisa em qualquer momento pudesse me atingir. Porque eu parecia, e de fato era, que eu estava desprotegido, assim como qualquer um que não é discípulo de Jesus ainda está à mercê da sorte, da casualidade, das circunstâncias. E Jesus aqui está orando para que o Pai nos guarde. E esse guardar do Pai implica exatamente num compromisso, numa responsabilidade de Deus para conosco. Que coisa impressionante isso. É um guardar em que Jesus está dizendo: Deus, o Senhor é o Pai eterno, somente o Senhor pode guardar os discípulos que o Senhor me deu, somente o Senhor pode protegê-los, somente o Senhor pode trazer segurança à vida de cada um dos discípulos que o Senhor me deu. Irmão, quando eu começo a pensar nisso, eu fico impressionado com Jesus, porque a partir do momento que eu me tornei discípulo dele, existe um compromisso de Deus com a minha vida.
em guardar e proteger e respaldar a minha e a sua vida, amado. Você não se alegra com isso? Porque Deus cuidando da nossa vida, Deus olhando os detalhes. Você imagina lá, você pensando que está sozinho, e era assim que eu me sentia antes de Jesus. Mas o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu comecei a ver o cuidado de Deus para comigo, assim como eu vejo o cuidado de Deus por cada um daqueles que se colocam de verdade em aliança com o Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor. Ai, por que Deus deixou acontecer isso? Irmão, não é que Deus deixou, existe a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes nós é que nos precipitamos, não pedimos opinião de Deus, tomamos decisões por nossa conta, avançamos do jeito que queremos e depois ficamos aí reclamando e até culpabilizando Deus por conta das nossas inconsequentes decisões. Deus quer que andemos na sua presença, Ele quer nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Hebreus 6,13 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. O que quer dizer isso aqui? Que Deus jurou por Ele mesmo que guardaria, que cumpriria a promessa na vida de Abraão. Irmão, quando Deus faz uma promessa e quando Deus empenha o seu caráter, nós estamos debaixo da mão mais poderosa e potente do universo. Nada e ninguém pode vencer a autoridade do nosso Deus. Ele é um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Ele é Deus suficiente. Nada e ninguém pode detê-lo e impedi-lo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus zela pelas pessoas que estão nele com muito amor. João 10:28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha vida. Tem alguém que é de Jesus aqui? Tem alguém de Jesus aqui nesse lugar? Tem, irmão? Então a palavra está dizendo que ninguém vai tirar você da mão do Senhor. Pai, pastor, estou me sentindo mais ou menos. E o Senhor está dizendo: eu estou te guardando, filho. Eu estou te guardando. Ninguém pode tirar você da minha presença. Que palavra tremenda é essa, irmão? Que coisa gloriosa. Quando Jesus está orando e pedindo, aqui no versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus está falando aqui, irmão. Não é o apóstolo Paulo, Pedro, ainda que fossem, mas é Jesus, o Salvador da nossa alma, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é mais ninguém, é o próprio Jesus dizendo que o Senhor estará nos guardando. E eu me lembrei, eu estava meditando nessa palavra, me lembrei de 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, alguém é nascido de Deus aqui? Em Cristo Jesus, alguém? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Pastor, o senhor quer dizer que o diabo não pode me tocar? Não, se você viver na presença de Deus, não. Lembra lá do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O segredo aqui, irmãos, Jesus está orando por aqueles que têm a intenção verdadeira, que têm o desejo vivo de estar na presença do Pai. Ninguém pode te obrigar, irmão, a estar na presença do Senhor. Ninguém pode. Na verdade, eu me lembro de um irmão, aliás, de uma pessoa que comentava a respeito do irmão da igreja e falava assim: pastor, olha, quero te dar os parabéns. O senhor conseguiu converter aquele cara lá. Eu estou falando o cara lá para não dar nome aos bois. E eu falei: oh, meu querido, seria tão bom se eu pudesse converter pessoas, mas não consigo. Sou ruim nesse negócio.
Sou muito ruim em converter pessoas. Não, mas o senhor fez um bom trabalho com ele. Não fiz nada, meu querido. Quem converteu ele foi o poder do Senhor, foi o Espírito Santo, foi obra de Deus. Eu não fiz nada para isso, foi Deus quem trabalhou. Porque, irmão, é interessante isso. A graça de Deus, quando ela toca a vida da gente, ela nos sensibiliza para nos rendermos a Cristo. Não é meu mérito, não é teu mérito para a salvação. Nós não podemos fazer nada para ser salvo. A graça me toca, me alcança, quebranta meu coração. E eu como uma resposta para Deus, quebrantado, tocado, sensibilizado pelo Espírito Santo, me rendo ao Senhor e entrego a minha vida ao governo de Deus. Amém. E como uma resposta da graça, eu digo: Senhor, vou me submeter à tua vontade, e me coloco debaixo da autoridade, da potente mão de Deus, do cuidado, do amor, da proteção de Deus. Eu simplesmente decido andar debaixo dessa cobertura. Percebe como muitas vezes a pessoa, ela está caminhando na vida dela, e ela simplesmente decide fazer a sua própria vontade. Pronto, começam os problemas. O segredo está em habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu estou fora, então eu passo a habitar na presença de Deus. E quanto mais eu cultuo, eu adoro, eu oro, eu leio a palavra, mais real essa presença se torna na minha vida. Isso é um processo da graça. Quando eu leio a palavra revela a pessoa de Jesus. Isso é um processo da graça. Quando eu estou orando e estou buscando a presença de Deus, a unção, a presença de Deus, isso revela a presença do Senhor na minha vida. Isso é um processo da graça. Quando eu estou adorando e Deus toca meu coração e as lágrimas rolam no meu rosto, e eu exalto o nome do Senhor, meu coração é inflamado pelo poder do Espírito Santo, é um processo da graça. Você não encontra isso no mundo, irmão. Você não encontra isso em qualquer lugar. Ainda que a Bíblia diz que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Deus está na boate, Deus está no prostíbulo, porque Ele salva pessoas lá também. Deus está no bar, Deus está em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares. Mas a manifestação de Deus é diferente. Deus se manifesta e a graça dele nos alcança quando eu estou na presença dele, quando eu procuro a face do Senhor. É muito fácil a gente tentar relativizar isso, achar que tudo é muito simples, mas quando eu vou para a presença do Senhor, quando eu entro em intimidade com Ele, eu sei o seguinte, irmão, que eu estando na presença de Deus, e a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus confirma no meu espírito que eu sou filho de Deus. Romanos, se eu não me engano, 8,16, coloca aí por favor, irmão, procura se eu não estou equivocado. É nesse momento que eu estou entendendo a proteção de Deus, quando eu me coloco na presença do Senhor. Hoje existe um movimento por aí, dos sem igreja, ele está muito grande, as pessoas sem igreja, e é interessante que os sem igreja são muito maior do que os que estão na igreja, a quantidade de gente. Os desviados, os sem igreja, os que não são de acordo com a igreja em si, estão por aí, fazendo apologia contra a igreja. É isso mesmo, está lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É confirmação interna, não é nada externo. Mas é natural que aquele que é nascido de novo viva na igreja, em comunhão com a igreja, junto do povo de Deus. Natural, normal isso. Mas eu estava falando sobre o movimento daqueles que são sem igreja. Eles dizem que a igreja não é necessária, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, porque a igreja é falha, e é mesmo. Mas foi Jesus e não foi o pastor Toninho que está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, irmãos? Eu tenho que ser igreja em Jesus, eu tenho que fazer parte, eu tenho que estar junto, eu tenho que andar na presença de Deus.
Jesus está orando por esses discípulos que têm esse entendimento, pelos discípulos que desejam estar em comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pronto, entrou aqui stand-by de novo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda no versículo 11, Jesus faz uma outra oração aqui, irmãos, no versículo 11, sobre unidade. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Existe uma coisa tremenda aqui em Jesus, irmãos. Jesus está declarando a respeito do relacionamento dele com o Pai. Nós somos um. Ele está dizendo a respeito do modelo, o que o Senhor pensa a respeito das nossas vidas como discípulos. Sabe, a palavra discípulo significa, em outras palavras, aquele que é ensinado, ou um aprendiz. Nós estamos como discípulos, aprendendo, sendo ensinados, recebendo de Deus. Quando você senta aí, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, nós estamos aprendendo, nós estamos como discípulos. Mas o que Jesus quer falar aqui? Eu e tu, Pai, Jesus e Deus como um. Mas eu quero também que eles também entendam essa unidade, que eles aprendam a viver em unidade na minha presença. Amém? Amém? Em outras palavras, ninguém é melhor do que ninguém. A igreja tem uma coisa de orgulho. Já percebeu que a igreja tem um pouquinho de orgulho? Não é toda a igreja, é claro. Ninguém aqui eu acho que não tem ninguém orgulhoso, né? Só lá na Arábia Saudita. Não sei, talvez em Dubai, que o povo é muito rico. Mas aqui não tem ninguém orgulhoso, amém? Pela fé, irmão, diga pela fé, pastor. Então, mas o que atrapalha a nossa unidade é o nosso orgulho. Não pode pisar no meu calo, não pode falar nada que eu não goste, não pode dar uma opinião diferente, o irmão não pode falhar. E Jesus com a sabedoria que ele tinha, ele enxergava a igreja de longe. Falava, essa igreja vai dar problema, esse povo é meio complicado, esse povo não é fácil de lidar não, irmão. Já viu isso em algum lugar, irmão? Povo difícil de lidar, esse povo crente. O povo começa a ter dificuldade um com o outro. O irmão começa a congregar e quer já que o outro irmão seja perfeito. Que coisa. Como que pode? O cara tinha que ser perfeito já. Eu também queria que fosse, irmão. Como eu gostaria que chegasse assim, perfeição. Que maravilha. Mas eu não sei, acho que ia ser um monte de bonequinho, né? Uma fábrica assim por série. Os bonequinhos sentados ali sem ter opinião, sem ter nenhum problema. Mas tem irmão que é bonitinho, outro é mais bonitinho ainda, o outro é lindo. Não é verdade, irmão? E ele fica se achando mais do que o outro. Como é que pode aquele irmão agir dessa maneira, gente? E Jesus está falando, não é perfeição, o negócio aqui não é perfeição, é misericórdia. A unidade ela começa a acontecer quando eu paro de murmurar da vida de alguém, da minha vida, da vida dos outros. Porque quando nós temos o entendimento que todos nós estamos sujeitos, a gente começa a parar e a refletir um pouco mais. Espera, o meu irmão está falhando, mas eu talvez não tenha a falha dele, mas tenho outra falha que ele não tem, mas só eu estou sabendo. Você está me entendendo bem ou não? Amém? E Jesus está orando pela unidade, ele está dizendo, olha, eu quero que você entenda que esse negócio de achar que é melhor é orgulho. Isso é informação distorcida. Aquele irmão lá da igreja, eu não vou lá por causa daquele irmão. Você está perdendo tempo com isso, porque em lugar nenhum você vai achar perfeição. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito.
De repente o cara faz um anúncio: a minha igreja é a melhor igreja que existe aqui. Orgulho, orgulho, orgulho puro. Não tem igreja melhor do que ninguém. E só sendo pastor para você entender isso. Quem é que tem filho aqui? Mais de um filho? 2 filhos? 2? Legal. Tem uns que, eu quero falar de uma idade um pouquinho mais avançada. Qual filho que é melhor do que o outro? Difícil para o pai dizer, né? O dia das mães, vamos aproveitar esse dia tão lindo. A mamãe ama mais qual dos filhos? Difícil, não é, irmãs? Mas tem aquele filho que é mais assim. Irmãos, eu vou pedir a vocês, por favor, que vocês se contenham um pouquinho. Eu termino logo, eu prometo para vocês. Se vocês ficarem transitando demais, vocês me atrapalham, de verdade. Me atrapalham mesmo. Vocês tiram a minha atenção. Eu estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo, de repente movimenta para cá, movimenta para lá, atrapalha muito. A gente tem que aprender a ter um pouquinho assim de jeitinho nesses lugares. A gente fica 3 horas no cinema assistindo. Esse dia me disseram que teve uma sessão de cinema aí às 3 ou 4 horas da manhã, e dura 3 horas, o cara não levanta nem para ir no banheiro. Aí na igreja o cara não pode ficar 1 hora e meia ouvindo a palavra, que o cara fica agoniado. Porque aqui tem respeito, lá não tem respeito aqui, né? E aqui eu estou pregando a palavra de Deus que vai ajudar a transformar a tua vida, e lá você está assistindo porcaria naquele lugar lá. Aí a gente tem que ter um pouco de maturidade, irmãos. Tem hora levanta toda hora. Tem um problema de saúde, tem um neném, outra conversa. Os nenéns não têm culpa de nada. Agora a gente que é grandinho tem que ter um jeitinho, né, irmão? E eu não estou bravo não, viu? De verdade, estou falando com muito amor. Me ajude, por favor. É difícil pregar, não é fácil não, viu, irmão? Você paga um preço para pregar que você não tem noção. Passei a semana inteira agoniado, angustiado para pregar essa palavra hoje. Eu não estou aqui me fazendo não, eu estou realmente sendo sincero contigo. Aí levanta e sai, levanta e sai, levanta e sai. Daí você não aguenta um negócio desse. Na paz, com muito amor, não estou bravo com ninguém, estou pedindo para você entender o meu lado. Talvez você não tenha ainda observado isso. Amém? Glória a Deus. A gente na igreja muitas vezes fica pensando que um é melhor do que o outro, que o meu irmão, aquele irmão, eu não vou mais na igreja porque ele está cheio de falha. Irmão, na igreja só vem gente cheia de pereba, só vem gente tudo detonado. Tem uns irmãos que ficam melhorzinho, passa um tempo, já fica com o narizinho empiradinho assim, olhando para os outros, estão chegando, o pecador chegando, pecadorzão, e ele tudo cheio de pereba, tudo estragado por dentro, pensando em coisa errada, cobiçando, planejando, arquitetando. Ninguém vê porque é tudo por dentro, não está por fora, né? E a gente não entende que a igreja é corpo de Cristo e o Senhor morreu pela sua igreja. Amém? Você pega um papai e uma mamãe, fala para ele qual filho que você odeia mais. Porque os filhos são muito engraçados. Os filhos querem que o papai e a mamãe mate o irmão ou mate a irmã, né? Você já viu isso, a conversa, não? Eles chegam assim, tá vendo, pai? Não tá vendo? O que é que você quer que eu faça? Mata a sua irmã? Mata o seu irmão? E na igreja a mesma coisa. Pastor, o senhor está vendo aquele irmão? Eu falei, estou vendo, irmão. O senhor não vai fazer nada? Vou orar por ele. Mas só isso, pastor? Só isso, irmão, tá bom, não? Não, o senhor não está vendo, pastor, que ele não presta? Eu falei, igual você. Quem que eu tenho que amar mais, seu abençoado? Me ajuda a entender isso. Mas aquele irmão, pastor, eu falei, mas você não lembra que você fez já, Jesus amado? Tem paciência comigo, me ajuda. Porque, irmão, se a gente não tiver paciência na igreja, entender o processo de unidade, ninguém prospera na igreja, ninguém melhora. Porque você já chega com o facão cortando a cabeça de todo mundo. Esse não presta, corta o pescoço. Aquele não presta, corta o pescoço. Aquele não... Começa cortando o pescoço do pastor. O pastor não presta, corta o pescoço do pastor também. Mas nós estamos tudo perdido.
Mas a igreja de Jesus é feita de gente cheia de defeito, que tem que melhorar, que tem um processo. Outro dia estava um pastor amigo meu ministrando a palavra. Ele disse: tem gente que quer o resultado, mas não quer o processo. Tem gente que já quer ver o negócio pronto. Tem gente que não está disposto a pagar o preço para passar aí do zero, para crescer na presença de Deus. Casamento é assim, é processo. Eu não quero passar pelo processo, então separa, porque não quis passar pelo processo. Nós vamos entender a unidade quando a gente parar de achar que é melhor que o outro. Jesus está orando pela unidade, porque é fundamental que na igreja exista unidade, porque a igreja precisa receber quem está chegando. A igreja não pode ser arrogante, orgulhosa, presunçosa. Eu me lembro quando cheguei na igreja, eu era pobre de doer, não tinha onde cair morto. E eu entrei lá, cheguei no lugar, tinha uma panelinha daqueles irmãos bonitinho, tudo arrumadinho. Eu chegava na panela e eles faziam assim. Aí eu falei: vou por esse lado. Ia por esse lado e eles... Eu falava: mas que dificuldade de entrar na igreja, gente. Não, eu vou falar só com aquelas que eu já conheço. Mas quem está chegando precisa ser recebido, tem que ser amado, tem que estender a mão, tem que parar de criticar, tem que parar de achar defeito. Pastor, mas aquele cara é um mundano. Qual dos dois está falando? Você ou o outro? Porque que coisa, irmão. Você pode não estar mais praticando algumas coisas, e as que ninguém sabe. A igreja é um lugar que tem que ser acolhedora. A igreja que tem unidade, ela precisa ser acolhedora. E Jesus está orando por essa igreja, para que vocês possam ser um, como Ele é um com o Pai. Para que possamos entender que sem andarmos juntos, nós não vamos a lugar nenhum. A maior mentira de Satanás é que você pode ser igreja longe do corpo de Cristo. Não dá para ser igreja longe do corpo de Cristo. Não pode, não tem como. Você vai morrer às mínguas. O diabo vai passar uma rasteira em você. O diabo vai derrubar você. O diabo vai exaurir a tua energia. Você não vai ter ninguém para estar orando contigo. Você não vai ter ninguém para caminhar com você. Cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que apesar de mim, tem alguém que está comigo. Apesar da outra pessoa, tem alguém que está com ela. Isso é unidade. Isso não é concordância em tudo. Unidade não é concordância em tudo. É sim assumir um propósito juntos, em nome de Jesus. É quando você começa a perceber: opa, peraí, o teu irmão está do teu lado, você não pode jogar ele fora. Está entendendo? Pastor, mas como é que eu tenho que chegar na igreja? Pronto, limpo, perfeito? Não, você vem de qualquer jeito. Vem de qualquer jeito. Vem tudo estrupiado, tudo cheio de problema, tudo cheio de coisa ruim. Mas quero dizer uma coisa a você: a igreja do Senhor, ela passa por um processo. Vai chegar um momento que Deus vai falar contigo: ó, isso aí não, para com isso aí, está errado. Vamos em frente. Jesus é quem faz esse pedido de unidade pela minha e pela sua vida. No versículo 13, Jesus ora por uma coisa bem interessante: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não é só gozo, mas é o gozo completo, alegria completa, felicidade completa. João 15:11 diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Aqui está falando de regozijo, de alegria, de celebração, de vida. Irmão, uma das coisas que Jesus está orando, Ele está orando para que você seja feliz. Diga glória a Deus. Que você possa aprender a sorrir um pouco mais. Você não entendeu, né? Vai dar um sorrisinho assim, mano. Sorria aí, irmão, sorria, dá um sorrisinho para ele. Não sorria para mim então, vai aqui. Você não entendeu nada.
Sorria para o teu irmão do lado, vira aí e dá um sorriso para ele. Olha que bênção, você está feliz, quero ver você feliz, abençoado. Precisa aprender com o cachorrinho, o cachorro sorri bastante. Você já viu o cachorro sorrindo ou não, irmão? Aqui, ó, vou falar para você como é que o cachorro sorri. O cachorro, nem sempre ele mostra os dentes, só os mais, assim, evoluídos. A maioria dos cachorros sorri assim. Não é verdade? Você achou engraçado? Porque eu que estou fazendo a palhaçada, né? Mas por que a gente é tão carrancudo? Gosta de fazer cara feia. Jesus está orando para que você tenha alegria, para que você se torne uma pessoa feliz. Ele está orando para que você entenda que não é porque você tem problemas que você não possa ser feliz, muito pelo contrário. Com problema, com luta, com dificuldade, com crítica, com murmuração, seja qual for o problema, você tem que aprender a viver pela fé. Porque quem vive pela fé, vive por aquilo que Deus vai fazer, não pela circunstância que está passando no momento, mas aprendeu do Senhor que Ele pode operar coisas tremendas, e aí é onde eu aprendo a viver pela fé no Senhor. Tem dias que a gente está meio borocochô, é verdade, é sim, tem dias que o negócio fica meio tenso, mas você começa a meditar na palavra, você vai, mas por que eu estou assim? Se o meu Deus é o Deus do milagre, se o Deus que eu sirvo é o Deus que abre portas, se o Deus que eu sirvo é o Deus que abre caminhos onde não existe caminhos, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então Jesus está orando nesse momento, pedindo, olha, eu peço Deus que o Senhor coloque neles uma alegria completa, plena. Na verdade, Deus não só se interessa pela minha segurança, mas Ele se interessa pela minha felicidade. Eu não estou dizendo que você tem que buscar só felicidade. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo que o Senhor fez pela tua vida inclui, inclusive, gozo completo, alegria no Espírito. Quando você aprende a buscar a presença de Deus, e a ter uma vida de intimidade com o Senhor, você vai ver que a tua fé é desenvolvida. Você não fica na superficialidade buscando coisas, você busca a presença de Deus. Porque tem gente que só busca o Senhor quando quer alguma coisa. Já viu isso ou não? Agora eu quero um milagre, então agora eu vou para a igreja. Recebi o milagre, desliga o botãozinho da igreja, agora eu vou dar um rolê por aí. Aí precisa de novo, volta para a igreja. Aí você fala, uai, mas quem que é esse crente, né? É o crente turista. Ele vem de vez em quando. Calma, irmão, Deus tem muito mais do que simplesmente só isso para você. Deus tem uma vida plena, é um gozo completo, é uma alegria para toda a vida, para você viver nessa alegria, na presença do Senhor, amém? Bem, mas aí não para por aí a oração de Jesus. Jesus orou para que eu tenha proteção, segurança, unidade, alegria, mas no versículo 17, ele continua aqui no processo da oração. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Existe uma coisa tão tremenda na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela manifesta, como eu disse aqui, a graça de Deus. A palavra, quando ela entra no nosso coração, ela começa a mudar o nosso coração. Lá em Deuteronômio nós vemos inclusive a palavra sendo passada pela oralidade. Os pais falavam para os filhos, e aí depois os filhos cresciam, falavam com seus filhos, e assim sucessivamente. A palavra era transmitida de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, porque a palavra tinha o poder de transformar, como tem até hoje o poder de transformar a nossa existência, transformar a nossa vida. No versículo 32, João 8,
8:32, se eu não estou enganado, me veio à mente agora. Ok, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me engano, no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa tremenda. A palavra é Jesus, você sabe disso? Amém? Coloca João 1:12 para mim, por favor. Está vindo aí, eu estou deixando o Senhor me levar. Não, João 1:1, perdão, João 1:1. No princípio era o verbo. Veja ali, verbo em letra maiúscula. Está falando de que verbo? Está falando de Jesus. No princípio era a palavra, ou o verbo, como você quiser entender. A palavra seria também de letra maiúscula, porque está falando de quem? Está falando de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, está falando do que aí? Pai e Filho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está falando de quê? Está falando que a palavra é Jesus. Jesus é que me santifica, que me restaura. Eu sou santificado, transformado pela palavra. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu obedeço a palavra, quanto mais eu estou em concordância com a palavra, mais santidade, mais vida de Deus em minha vida. Irmão, é impossível você ter uma vida cristã fora da palavra. Impossível. Não tem como. O homem que despreza a sua vida devocional, não como uma questão religiosa, mas por entendimento profundo, ele começa a se tornar uma pessoa influenciada pelo quê? Pela palavra? Não, ele vai ser influenciado pelo mundo que está ao redor dele. Um cristão nascido de novo, filho de Deus, ele tem paixão pela palavra, ele ama a oração, ele ama estar na casa do Senhor, mas ele é apaixonado pela palavra, porque a palavra que contém o poder restaurador, transformador da nossa vida, porque a palavra que eu leio é Jesus falando comigo, é Jesus vivendo a palavra em minha vida. Quando eu me afasto da palavra, eu estou me afastando de quem? No princípio era o verbo, eu me afasto do verbo. Quem é o verbo? É Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Quando eu me afasto da palavra, eu estou me afastando da presença de Deus. Veja como o diabo é astuto. Ele não quer que você leia, ele não quer que você faça devocional, ele não quer que você tenha tempo para buscar a presença do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que está escrito aqui em João, no versículo 17, 19. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, irmão. A palavra é a verdade, porque a palavra é Jesus. Você está entendendo? Eu estou fazendo um emaranhado na sua cabeça. Está entendendo bem? Amém? Então, quando eu estou me santificando, e esse é um desejo de Jesus, Jesus ora: santifica o Senhor. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando para que eu e você, para que nós nos tornemos santos. O que é santo, pastor? Eu tenho que me voltar um pouquinho lá em teologia sistemática. Teologia sistemática ensina uma coisa, que o processo de santificação tem duas etapas. A primeira santificação é quando eu sou alcançado por Jesus. Sabe aquele dia que você levanta a mão, aceita Jesus na sua vida? Esse dia é quando Jesus me alcança. Então Ele me santifica para Ele, Ele me separa para Ele. Agora existe, essa é a santificação posicional. Eu tomei uma posição diante de Deus. Agora existe a santificação processual, que é um processo. Agora não é mais Deus que está ali trabalhando nisso, mas eu começo a me santificar para Deus.
A minha caminhada, eu vou me separando para Deus, eu me separo do mundo, eu me separo do pecado, eu me separo das coisas erradas. Por isso que o crente pode vir na igreja, ele pode vir, a pessoa pode vir para a igreja do jeito que tiver, cheio de pereba, de pecado, de coisa oculta, de coisa errada, já chegaram e falaram: pastor, aquela moça é prostituta. Eu falei: era, meu filho, agora não é mais, agora é uma santa mulher de Deus. Pastor, aquele era traficante. Era traficante, agora não é mais, transformado pelo poder de Deus. Pastor, aquele já matou uns 2, não matando eu, tá, brincadeira, agora é transformado, não é mais assassino, foi restaurado pelo Senhor. Mas pastor, aquele cara estava preso, irmão, agora não é mais. Mas era bêbado, era isso, era, falaste bem, agora não é mais, é nova criatura, nasceu de novo, está em Cristo, deixou o pecado. Paulo recomenda muito isso nas cartas paulinas: você que praticava tais coisas, não faça mais. Essa é a vida do verdadeiro crente. Algum crente que nasceu de novo, ele não tem prazer no pecado. O pecado é bom, claro que o pecado é bom, se não fosse ninguém fazia. Mas agora o prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, sinal de novo nascimento. Eu nasci de novo, mas continuo a mesma pessoa. Não, isso não é verdade. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo te conduz para um processo de santificação. Santifica-os, santifica-os. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E não adianta eu discutir com a palavra de Deus, mesmo que eu não concorde com a palavra de Deus, mesmo que eu não aceite o que diz a palavra de Deus. Não importa eu aceitar ou não aceitar, o que a Bíblia diz é absoluto. Tem gente que não pode, tem gente que não convive com isso. O que a Bíblia diz é absoluto. E você quer uma dica? Existe um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus iria onde você está indo? Ele ouviria a música que você está ouvindo? Essas músicas aí de sertaneja, esses funk, eu nem sei os ritmos que existem mais por aí, porque tem uns negócios cada vez pior, mais confuso, com essas letras esdrúxulas que existem, maliciosas, cheio de pornografia, de pecado, de música de corno, música de misericórdia, de traição, de adultério, meu Deus, será que Jesus escutaria essa música? Será que você teria, no lugar onde você está andando, com quem você está andando, você pode dobrar o teu joelho e fazer uma oração? Aquilo que você está fazendo, você pode convidar o Espírito Santo para estar junto? Entendeu, irmão? Não é o pastor Toninho, irmão, eu já fui tão acusado. Pastor Toninho é duro demais, pastor Toninho prega muito pesado, porque o pastor Toninho não sei o quê, porque o pastor Toninho... Irmão, palavra, só palavra. Tem uma outra coisa, palavra. Eu passei uma fase que o povo coxava a borracha nas minhas costas mesmo, sem dó. Sabe o que o Senhor falou comigo? Continua pregando a minha palavra. Irmão, a palavra de Deus, ela é palavra. Mas o Senhor fala, pastor, incomoda a gente. Não é eu que estou incomodando, irmão, estou lendo a Bíblia. Estou aqui, eu estou lendo Bíblia, só Bíblia. Só Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu acho que não, mas a palavra é a verdade. Amém? Jesus continua falando uma coisa interessante no versículo 24 aqui. Ele está orando: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É uma coisa interessante. Jesus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. Amém? E isso é poderoso, irmão, é transformador. Pai, eu oro para que
os discípulos tenham comunhão comigo. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa poderosa isso. Deus quer ter comunhão conosco. Foi assim desde o princípio. Lá na viração do dia, o Senhor ia lá e buscava: ei, Adão. E Adão fala: ô pai, tudo bom? Vim trocar um dedo de prosa contigo. O que o Senhor quer, pai? Como é que foi o dia hoje? Arrumou muita coisa aí no jardim? E hoje foi complicado. Eu estou imaginando, tá, irmão? Não é pecado imaginar. E hoje foi complicado. O senhor sabe aquele peixe grandão? Aquele um bem grandão, aquele que anda pelos mares aí. Sei, eu chamei de baleia, não gostou na hora, quis ficar bravo. Depois, que achou que estava ofendendo, sabe como é que é, não é? A baleia. Entendeu, né? Piada meio. É mesmo, Adão? Pois é. Mas depois concordou. E aquele que eu chamei de cão? Chamei o seu cão. Batizou o animal de cão, de cachorro. Ficou bravo comigo também. Mas depois concordou. Hoje o dia foi tenso. Mas que bom que você está bem, Adão. Como é que está Eva? Eva, como sempre, né, meu Deus? Dando aquele trabalho. É brincadeira, irmãs, é brincadeira. Mas eu fiquei imaginando como que seria esse diálogo. Deus deixar tudo no universo e vir ali com Adão, para conversar com Adão. O prazer que Deus tem em ter comunhão conosco, irmão. Sabe quando você reserva aquele momento para Deus? Sabe aquele momento que você tem que reservar para Deus, ao invés de se reservar? Porque nós reservamos momento para tudo na nossa vida. E a gente diz que não tem tempo, e não é verdade. Mas quando eu separo um tempo para estar diante de Deus, Deus se alegra com isso. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, aleluia. João 14,3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que coisa, né, irmão? Esse Jesus é tremendo. Esse Jesus é tremendo. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele, e aqueles que têm comunhão com Ele, Ele quer que esteja no lugar aonde Ele foi preparar para que estejamos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda no versículo 17, no versículo 24, eu quero ler aqui com você. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. E aqui, o Senhor deseja que não só estejamos com Ele em comunhão, mas que a glória de Deus seja revelada ao nosso coração. O que isso implica? Ver a glória de Deus significa conhecer a Deus além da nossa experiência mediana. Não é só vir à igreja, é além disso. É além disso. E me permita fazer aqui um parêntese. Nós dizemos assim: eu não vou mais intimamente para a presença de Deus porque me falta tempo, porque meu pai atrapalha, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, ou porque, e eu me lembro que algumas vezes a gente tem a tendência de culpar alguém pela nossa falta de intimidade com Deus. Isso já ocorreu contigo alguma vez? É muito normal o homem culpar a pessoa que está do lado. A culpa é da minha esposa. É mais fácil, né? O Senhor procura Adão. Eu meditei um pouco nessa palavra hoje de manhã. Procura Adão e fala: Adão, onde é que você estava? E Adão estava escondido, porque tinha pecado, tinha errado, se escondeu de Deus. Que coisa, né? Deus era acostumado a ter comunhão com ele. Quando ele peca, ele foge da presença de Deus.
mas o que Deus quer é revelar a sua glória para nós. Ele quer mostrar quem Ele é, o seu caráter, a sua majestade. Isaías 41:8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de amigo dele. Deus quer ter um relacionamento comigo, contigo, meu irmão. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele tal, que Deus possa nos chamar de amigo dele. Sabe, você tem o privilégio ou a liberdade de se tornar amigo de Deus. Agora, isso é uma coisa que você vai precisar buscar. Moisés chegou um momento na sua caminhada que ele clama a Deus. Ele fala lá em Êxodo 33:18, Senhor, ele diz, então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus, a face de Deus. Moisés queria mais de Deus. Vai chegar um momento na sua vida, oxalá que já tenha chego, que você vai querer mais da presença de Deus do que simplesmente vir à igreja, em que você vai dizer para você mesmo, não Senhor, não estou satisfeito não, eu quero mais da tua presença, eu quero viver uma vida mais intensa. Irmão, nós somos intensos em tantas coisas na nossa caminhada. Nós muitas vezes somos intensos no casamento, no trabalho. Como tem gente intensa no trabalho, mas nós muitas vezes não somos intensos no relacionamento com Deus, na intimidade com o Senhor. E é daí que todas as coisas fluem, é daí que as bênçãos surgem, é daí que os milagres acontecem, dessa posição, dessa intimidade, dessa glória de Deus, que a nossa vida começa a ser transformada. Porque quanto mais você deixa a tua carne te administrar, você está perdido. Carne gosta de carne. Quando dizia um filósofo amigo meu, boi preto gosta de boi preto. Ele está aí sentado aí. Boi preto gosta de boi preto. As pessoas andam com os iguais. As pessoas andam com os iguais. Isso é muito comum acontecer. Gente medíocre anda com gente medíocre. Peraí, você não entender bem, medíocre não estou ofendendo ninguém, é quem anda na média. Pessoas que despertam para a vida, entendem o que Moisés entendeu. Ele queria ser amigo de Deus. Mostra-me tua glória, Senhor, eu quero ver mais de ti, eu quero viver uma outra vida, eu quero andar, Senhor, na tua presença. Jesus está dizendo isso aqui, a respeito de adoração, vida com Deus. Capítulo 34, versículo 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Moisés falou uma outra coisa ao Senhor. Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar. A pior coisa que existe para o homem, irmão, é viver longe de Deus. Você que já conheceu alguma coisa de Deus, quando você se afasta dele, é horrível viver longe de Deus. Agora é tremendo viver em comunhão com o Senhor. Meu pastor dizia assim, quando eu não sei, eu peço ao Espírito Santo e ele me ensina. E quando você ora a Deus, e Deus fala contigo, irmão, e Deus fala mesmo com a gente. Deus quer que você conheça Ele de uma maneira profunda e poderosa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. No versículo 26,
eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Deus deseja e ora por isso, para que sejamos cheios do seu amor. Amém? Cheios do amor de Deus. Uma vida genuína de um cristão não é vingança, não é rancor, não é ódio. Uma vida genuína de um cristão é perdão e amor. Ainda que somos muito imperfeitos em amar, precisamos clamar a Deus que nos ensine a amar. Mas amar em primeiro lugar a Ele, ao Senhor. Porque só podemos amar de fato o nosso semelhante, o nosso irmão, quando estamos cheios do amor de Deus. Amém, irmãos? Senhor, me enche do teu amor, me enche da tua presença, me enche da tua glória. Como eu disse aqui no começo, nós somos imperfeitos e bem atrapalhados, mas Deus pode nos ajudar. Quando Jesus estava orando, Ele estava pensando, sabe no que, irmão? Que eu e você pudéssemos ser melhor. Por isso Ele estava orando por nós. Pastor, como é que melhora as coisas? As coisas melhoram pelo processo, pela caminhada, por estar na presença de Deus. Se teu irmão te magoou, perdoa ele, não fique enroscado com isso não. Não enrosca não, irmão, desenrosca esse negócio. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Deixa de lado tudo que está te embaraçando, te atrapalhando, te prejudicando. Siga para o alvo que é Cristo. Amém, igreja? Jesus estava orando por nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. Como é que nós vamos nos comportar com uma oração tão poderosa dessas de Jesus? Como? Qual vai ser o meu comportamento? Qual vai ser o teu comportamento? Que resposta você vai dar para Deus? Que resposta, irmão? Ah, pastor, eu não entendo muito os processos de Deus. A questão não é entender processo, irmão. Você não vai entender processo, porque Deus, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Você não vai entender processo. Vou te explicar porque você não entende processo. Porque o processo é a maneira em que Deus está trabalhando. A metodologia que Deus usa é a exclusividade dele. Então eu não tenho que entender o processo, eu tenho que obedecer o comando de Deus. E consequentemente o processo vai se desenvolvendo. E quando você menos perceber, aconteceu uma mudança na tua vida. É assim que funciona. Então, no processo existe uma palavra-chave. Chama-se obediência. Deus não se explica, Deus dá comandos. Deus não é democrático, entenda isso. Amém? Ah, Deus é democrático. Deus nunca foi e nunca será democrático. Não tem democracia no reino de Deus. A palavra no reino de Deus chama-se obediência a Ele. Ah, mas não vou perdoar não, porque eu não vou com a cara daquele irmão. Tem essa conversa, Deus manda perdoar e acabou. É mais fácil vingar ou perdoar? Alô? É mais fácil vingar ou perdoar? Coisa nenhuma, muito mais fácil vingar. Se fosse fácil perdoar, todo mundo perdoava de moleza. Pergunta quantas vezes você viu o processo de vingança na sua casa, entre as pessoas. Perdoar, para você perdoar mesmo de verdade, você tem que passar por um processo de compreensão, através do tempo, a revelação de Deus, o processo acontecendo na tua vida. Então, perdoar é mais difícil do que se vingar.
Porque perdoar você tem que passar por cima de você mesmo. Você tem que desconsiderar aquilo que você julgou importante. É fácil deixar o pecado, sim ou não? Por quê? Porque o pecado é bom. Mas a Bíblia manda deixar o pecado. É obediência. Vamos lá. É fácil contribuir na obra de Deus, sim ou não? Não. Porque nós somos egoístas, nós achamos que aquele dinheiro que nós vamos deixar na nossa mão vai nos dar alguma coisa mais pela frente. Agora, qual é o processo? O processo de dependência, quando eu contribuo, quando eu dizimo, quando eu primicio, quando eu oferto, tudo isso vai mexer com o quê? Com a nossa avareza. Porque nós somos avarentos por natureza, sim ou não? Quando eu passo pelo processo, e o processo é obediência, eu começo a ver lá na frente os frutos daquilo que Deus pode fazer na minha obediência. Mas até então, eu fico questionando a Bíblia, fico questionando a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, pastor, mas não é desse jeito. Que pena, irmão, você está se sabotando e não sabe. Está prejudicando a si mesmo e não sabe. Isso é de compreensão pessoal. Eu me converti, recém-convertido, eu estava ali, recém-convertido, e alguém falou para mim que um cristão tinha que ser fiel. Falei, me explica direito. Isso aí explicou, falei, beleza. Resolvido o problema. Obediência. Amém? Quem gosta de receber milagres de Deus? É bom, não é? Milagre é bom? Mas o milagre tem um processo. Por onde passa o processo do milagre? Na obediência. Os leprosos chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Jesus, queremos ser curados da lepra. Irmão, lepra era o câncer dos tempos modernos. Uma coisa difícil, tratamento complicado, isolamento, desprezo, rejeição. Todo leproso passava por isso. Tinha que viver fora da cidade, não podia viver no meio dos outros. Lepra era uma coisa contagiosa, horrível. Chegaram para Jesus, mas Jesus não tem problema com lepra, glória a Deus por isso, amém? Amém? Mas chegaram para Jesus, queremos ser curados, Jesus. Jesus falou, olha, faça conforme a lei. A lei, o que Jesus estava dizendo? Obedeça à palavra, obedeça à lei. Vá e se apresente ao sacerdote. Jesus não orou por eles. Tem gente que está querendo que Jesus faça um atalho. Não. Naquele momento Jesus não orou por eles. Orou aqui na oração sacerdotal. Mas naquele momento Jesus falou, vá e se apresente ao sacerdote. E diz a Bíblia que eles estavam indo no caminho e foram curados. Amém? Porque eles estavam indo no caminho da obediência. O que eu quero dizer com isso, irmão? A obediência gera em nossa vida o agir sobrenatural, o poder de Deus na nossa vida. Quando Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Ele está querendo dizer o seguinte: ensine eles a obedecer a tua palavra. E à medida que eles obedecerem a sua palavra, eles vão ser purificados, santificados, restaurados, pela obediência da palavra. Estão me entendendo? Fecha os teus olhos aí. O que precisa ser consertado? Deus é tremendo, irmão. Essa noite Deus preparou para a gente ser abençoado. A oração sacerdotal. Honestamente, pergunte ao Senhor: o que precisa mudar? O que precisa mudar? Deus, me ajuda. Aleluia. Move as tuas mãos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que a unção do teu Espírito Santo nos convença que nada que é humano, resistente
agora nesse momento seja dobrado pelo poder da unção e da tua glória. Vem mesmo, Senhor, toca o coração de cada um de nós, nos diz, Senhor, aonde precisamos de uma intervenção, de uma mudança radical. Tua palavra é a verdade. Diz a Bíblia, Senhor, e conhecereis a verdade. Quando nós te conhecemos, nós somos libertos. Se verdadeiramente, Senhor, diz a tua palavra, se verdadeiramente te conhecemos, seremos livres. Liberta teu povo, Senhor. A oração esta noite é: liberta o teu povo, Senhor, clamamos a ti. O Senhor conhece a situação de cada família aqui, a realidade de cada um, como o diabo trabalha para nos fazer nos rebelar contra a tua palavra, porque aí ele vai ter uma base legal para nos destruir, para nos amarrar, para nos prender, para nos deixar infelizes. Quando a tua palavra diz que o Senhor quer que sejamos Deus, tenhamos uma felicidade completa, um gozo completo, um regozijo na nossa alma. Queremos viver bem, em paz. Queremos viver, ó Deus, em paz contigo e ter a tua paz em nosso coração. Tudo aquilo que tem, Senhor, impedido o meu irmão, minha irmã, de avançar no teu reino, de prosperar na tua presença, de desfrutar das bênçãos e dos milagres que o Senhor tem para as nossas vidas, que tudo isso seja, ó Deus, quebrado, desfeito. Dá coragem e ousadia ao teu servo e à tua serva, para largar aquilo que precisa ser deixado, para se desprender de todo embaraço. Vem, Espírito de Deus, move tuas mãos aqui esta noite. Leva-nos a um lugar, Senhor, de santidade. Leva-nos a um lugar de relacionamento. Leva-nos a um lugar de intimidade. Leva-nos a um lugar, Senhor, onde a tua glória vai ser revelada ao nosso coração. Leva-nos a uma posição, Senhor, diferente no nosso viver diário. Que tenhamos a experiência de conhecer-te como amigo de verdade. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, esta noite vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor. Alcança esta casa, alcança esta família, alcança este lar, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Aviva a tua obra, Senhor. O Espírito Santo vem, quebra toda a fortaleza na tua igreja, nos corações, Senhor. Estava ali o Senhor orando por nós, estamos nós aqui orando e clamando: vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Aviva-nos, Senhor. Que esta casa, que esta família, Senhor, a tua palavra diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, diz a tua palavra. Xerabacandaramai. Oh Senhor, Xerabastecandai. O Senhor me diz que esta noite Ele está tomando o teu coração, meu irmão. E eu sei com quem Deus está falando aqui. E está restaurando aquilo que foi quebrado. Há muito tempo você vem fugindo de Deus. Mas o Senhor quer dizer uma coisa a você. Esse é tempo de quebrantar-se, de se humilhar. Deus vai te exaltar.
Você lembra da promessa que Deus fez na sua vida outrora. Mas esse é tempo de Deus te restaurar. Sopra Espírito Santo, sopra neste lugar. Xeramacandasturamai. Oramashekandaramai. Agora mesmo, Senhor, mais presença, mais glória, Senhor. Irmão, erga a tua mão e adore ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele. Se tem uma canção aí, vocês, por favor, adore ao Senhor, adore a Ele, adore a Ele. Na face daquele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. E mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. E eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. E mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Oh, mostra-me tua glória. E mostra-me tua glória. Adore ao Senhor, erga a sua mão, erga a sua voz. Deixe o Senhor restaurar. Jesus estava orando pela sua vida. Jesus estava orando por nós, para que pudéssemos entrar na sua presença, conhecer sua glória, conhecer sua presença. Uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja consagrada na presença do Pai. Mostra-me tua glória. E mostra-me tua glória. Cheia. Mostra-me tua glória. Mostra-me, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Espírito de Deus, Espírito Santo, Que eu quero olhar na face Ei, daquele que eu amo. sim, Senhor. Da presença é o meu lugar. Quero olhar na
Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Olha para mim aqui, irmão. Você pode se contentar com uma vida como quase todo mundo vive. A gente vive uma geração de crente. Nós estamos passando por isso, infelizmente, uma geração de crente mundano, carnal, sem presença de Deus, onde tudo é normal, tudo é comum, onde não faz mal, não tem importância, nada a ver. Está cheio assim. Não se iluda com esse tipo de conversa perto de você. Deus quer se revelar a mim e a você. É possível. É possível a gente ir mais com Deus. Basta que superemos isso. Eu já fui tradicional, irmão. Eu não conhecia o fogo do Espírito Santo assim. Eu até fui batizado com o Espírito Santo numa igreja tradicional, mas a gente não dava liberdade, porque tudo era muito escandaloso. Eu não me aprofundava. Depois eu conheci Pentecostes. Falei, puxa, que maravilha, aqui o negócio já acontece, os milagres acontecem. Falei, meu Deus, que coisa tremenda isso. Eu comecei a ver Deus curando pessoas, libertando pessoas, expulsando demônio, curando enfermo, pessoa cancerosa sendo curada. Falei, meu Deus, que coisa tremenda isso. E vai passando o tempo, você percebe que Deus não está só até aí. A Bíblia diz que eu posso mergulhar nele. Águas profundas. Águas profundas. A decisão não é de Deus, a decisão é minha, a decisão é tua. Até onde você vai com Deus, é até onde Deus vai com você. Eu posso escolher ter uma vida indiferente, morna, posso escolher. Mas eu posso dizer para você uma coisa: se você decide ir mais além com Deus, Deus vai contigo, irmão. Deus vai revelar a você coisas que não está ao alcance de pessoas indiferentes, mas só ao alcance das pessoas ansiosas, desejosas, que clamam, que buscam, que levam a Deus a sério. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, oh aleluia. Mostra-me tua glória. Xerabacandaramai. Mostra-me tua glória. Oh Senhor, obrigado pela tua presença. Mostra-me tua glória. Xerabacandaramase. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença.
tua glória. Mostra-me tua glória. Amém. Eu espero em nome de Jesus que a tua e a minha posição seja uma resposta à oração que Jesus fez. Que a gente possa dizer: Jesus, o Senhor orou por mim e valeu a pena. Amém? Você que tem